um grande nome pro Corinthians? Você acha que é uma contratação certa? Eu acho que no momento, neste momento, da forma como se encontra o Corinthians, eu acho que sim. Por quê? Porque ele vai centralizar todos esses problemas e ele vai chamar para ele. Taticamente, ele é ultrapassado. Mas o que é ultrapassado? A forma de falar? Eu não sei se isso sou ultrapassado. Falaram isso a mesma coisa quando o Felipão voltou. O Felipão ultrapassado, mas como é que o Felipão lá de Portugal manda colocar o Davidson como centroavante, todo mundo, é o jeito dele, tal. Ganhou o Campeonato Brasileiro com time reserva. Né? Então, assim, às vezes as pessoas esquecem da história, como ela foi construída, quem construiu, quem são os personagens, né? Existe uma nova... todo dia existe uma nova história. Ela é escrita de forma diferente por personagens diferentes, mas você não pode desprezar o passado. Porque foi o passado que ajudou esse novo personagem a ser quem ele é. O Vanderlei ajudou muito o futebol brasileiro. E eu não acho que ele desaprendeu. Talvez a forma como ele dá no dia a dia com os jogadores, esses caras não estão mais acostumados com isso, né? Mas eu acho que o Vanderlei já tem gente do lado dele que já está mais próxima das nomenclaturas, da forma como se explica, né? Porque hoje o jogador, você tem que desenhar, você tem que falar, você tem que... É uma forma, um mundo diferente do que nós vivíamos no passado. Mas eu acho que pela experiência que ele tem, pela capacidade que ele tem de absorção em relação a todos os problemas, eu acho que é o nome certo. Mas ele ganhou, o Corinthians não ganha título há 6 anos. Sim, mas... Não ganhou título, ele ganhou um título agora com o Palmeiras. Com o Palmeiras em 2020. Em 2020. Ele ganhou o título. E montou aquele time, ele que trouxe, subiu o menino, subiu todos os moleques. Como é que o cara tá ultrapassado, o cara não entende? Desculpa, eu não sou aqui um defensor do Vanderlei, não é isso. Porque eu vi o Vanderlei treinar, eu converso com as pessoas que jogaram com o Vanderlei, caso teu, caso de outros jogadores. E é unânime, cara. Eu nunca ouvi um cara falar, Ulisses, mais ou menos, é bom. Não, sempre espetacular, ótimo. Sabe o que é? Não é possível que o cara perdeu. Cara, eu não gosto, velho. Existem determinadas coisas que... uma vez o Alex Cabeça conversando, a gente estava conversando, e o Alex Cabeça falou para ele, né? Falou assim, Vanderlei, é o seguinte, faz quanto tempo que você não ganha um título importante, que você não é o cara? Sabe por quê? Porque o cara hoje não é você. Essa nova geração não olha para você, essa nova geração olha para o Tite, que é o Tite que está na onda, que é o Tite que está assim. Então, hoje, essa geração passa a ser o Tite. Então, como que o Tite, através da forma de falar, do jeito, né, ele acaba cativando as pessoas e também pelo trabalho que ele faz, porque não adianta nada você saber, eu sei falar, mas você não sabe entregar o seu trabalho, né? O Tite é muito competente naquilo que ele faz, né? Nos clubes ele sempre foi muito competente. Então a gente conversando com ele, tal, nesse sentido, tanto que ele pegou, por exemplo, o Copertino, não sei agora quem vai fazer parte da comissão dele, mas o Copertino na época que estava junto com ele era o cara dessa atualização das nomenclaturas, dos treinamentos, tal. Mas em termos de conhecimento de futebol, ele é muito bom. Não, ele é fenomenal. Assim, o meu ponto é o seguinte, eu acho que o Luxemburgo, ele perdeu o foco na carreira. Ele focou em youtuber, até mês retrasado, aí há 3 meses, ele era candidato. Mas qual o problema? Não, cara, porque eu acho que o cara perde o foco. Eu acho que você perde o foco. Não perde, Capelo, você pra tá mim, errado. Minha opinião. Eu acho que eu acho além de narrar futebol, mas é diferente, cara. É diferente. Você não tá envolvido diretamente com o futebol. Não, mas é diferente, é diferente. Se a gente for pegar qual foi o último grande trabalho que o Luxemburgo fez. No Palmeiras, campeão paulista. Foi um grande trabalho, cara. O trabalho era medonho dele no Palmeiras. Ele foi campeão paulista, ok. Ele pegou o Cruzeiro morto, não deu jeito, até porque os diretores eram péssimos, né? Péssimos. Ninguém deu jeito. No Vasco ele conseguiu fazer um bom trabalho. Então eu não acho que tenha sido um bom trabalho, uma vez que você termina na segunda parte da tabela de classificação de um Campeonato Brasileiro. É que o sarrafo do Vasco é muito baixo. Você olha o Vasco da Gama e fala, o Vasco lutar contra o rebaixamento. Só porque não caiu já é um grande trabalho. Eu já penso diferente. Eu acho que dava, talvez não para fazer muito mais que aquele Vasco poderia entregar. É que o que nós já vimos o Luxemburgo, eu acho que é muito pouco entregar uma parte de baixo da tabela de classificação. Mas como é pouco, se você não tem elenco, se você não tem jogador, se você tem dívida, o cara assume, eu acho assim. Olha o América Mineiro, com um time inferior ao Vasco. O time do Vasco, o time do América Mineiro era inferior. Não. Eu acho que era melhor que o Vasco. Hoje sim, naquele campeonato, o time do América Mineiro era primeiro, assim. Quem vai cair? América Mineiro. Mas o América não tinha problema de salário de 120 dias. Pois é. O funcionário do clube ter que ficar... O Vanderlei tem que dar... Sem dúvida. O Vanderlei ficou 4 meses... Não, embaçado. O Vanderlei ficou 4 meses sem receber. O salário que era para dar pro Vanderlei, o Vanderlei pagou os funcionários do clube.
Tem uma série de outras coisas que as pessoas não imaginam como é que foi. Porque todo mundo imagina que o futebol é lindo, maravilhoso. Nossa. O jogador de futebol é fantástico, não tem problema. Todos nós temos problemas. Não é porque o cara ganha bem, pelo contrário, às vezes porque o cara ganha bem, o problema é maior, porque ele tem que sustentar não uma, mas 150 bocas, né? 150 problemas às vezes para administrar. Eu acho que assim, para o momento, para aquilo que o Corinthians precisa, eu não acho também que o Vanderlei vai fazer um time para o Corinthians. Você vai falar assim, o Vanderlei vai montar o time para ser campeão brasileiro. Não acho. Não vai. Porque eu acho que o time do Corinthians é limitado. Também acho. Eu acho que o time do Corinthians tem suas limitações, especialmente quando não joga Renato Augusto. É um time, com o Renato Augusto é um time que te dá uma possibilidade melhor, porque você vê uma qualidade de jogo. Sem o Renato Augusto é um time competitivo, é corredor. Ponto. Não vai ser aquele time que vai te jogar um futebol bonito. Não, e daqui a pouco ele vai pegar o moleque da base 2, vai trazer e vai fazer o moleque jogar. Joga a bola no Roger Guedes e o Roger Guedes resolve. É isso. O Corinthians é isso hoje. Talvez o Vanderlei possa mudar. Talvez. Então, mas mas a minha pergunta é o seguinte, cara. Será que o Corinthians está convicto do que ele acabou de contratar? Tá. Por que eu pergunto isso? O Corinthians tentou o Tite. Corinthians tentou fulano, Corinthians tentou ciclano, tentou 4, 5 caras, aí viu que não conseguiu, cara, e assim, o que me incomoda, o Zé pode falar com muito mais propriedade do que eu, que conhece o clube muito mais do que eu, mas é como um clube como o Corinthians conseguiu de alguns anos pra cá perder tanta credibilidade a ponto de vários treinadores dizerem não a um time desse tamanho. Aí parece que o Luxemburgo é o que sobrou, independentemente de serem empregados. Veja só o Flamengo. O Flamengo, que hoje é uma potência, não técnica, né, porque já caiu bastante, mas ainda assim na parte financeira, conquistou vários títulos importantes de alguns anos pra cá. Hoje tem muito treinador que se o Flamengo bate na porta do cara empregado, o cara pega e vai. O Flamengo paga a multa rescisória, acerta, o cara vai. Então assim, como o Corinthians não consegue entregar hoje, na minha avaliação, um planejamento, porque hoje é muito mal administrado, como vem sendo pessimamente administrado de muitos anos pra cá. Mas o ano passado, o Silvinho, retrasado. O Duílio perdeu o timing pra mandar embora o Silvinho. Total. Acabou o ano. Como perdeu esse ano também pra mandar o Lázaro. Ali era a hora de falar, Silvinho, muito obrigado pelos seus serviços e vamos recomeçar com outro treinador. Você dá uma pré-temporada, você dá uma forma de, né, uma condição melhor para esse treinador e pro grupo, potencializa o elenco, porque tinha muitas dificuldades, e aí você começa o ano de forma diferente. Aí ele coloca o Silvinho, não mudou nada, 3 jogos depois ele foi mandado embora. Foi na segunda rodada do Paulistão contra o Santos. Sim. Perdeu 1-0 na Neoquímica. Aí depois você tem que... Vai atrás de... Tudo errado. Aí foi atrás do Vitor Pereira, né? Contratou o Vitor Pereira. Também o Vitor Pereira com o elenco que foi. Foi um bom trabalho? Foi um bom trabalho, mas demorou demais para melhorar o time. Ele só foi entender que o Renato Augusto era meia depois que o Renato Augusto chamou ele no canto e falou: professor, eu não sou marcador de lateral. Me coloca para jogar como um 10 aqui, ó, para arrumar o time. Foi aí que o time deu um salto de qualidade e começou a jogar. E fora o clima, né? Os jogadores fizeram isso, você sabe disso. Porque até então o time jogava para não perder, né? Porque ele mesmo falava, era resultadista. Mas o porquê? Porque o Corinthians não tem um planejamento. Acabou o ano com o Vitor Pereira. Aconteceu o que aconteceu? Vai em busca de um treinador. Foram em busca de um treinador, não conseguiram, aí na calada da noite, Lázaro, vem cá. Não, e olha só, o cara tava na Copa do Mundo para fazer parte da comissão do Tite. Na Copa do Mundo. Então, assim, não tinha nenhuma convicção, nada. Tanto é que ele foi apresentado num apartamento, ele não foi apresentado no clube. Nossa. Não sei se você lembra da apresentação do Lázaro. Não lembro. Foi no apartamento, não foi nem no clube. Foi nem no clube, foi no apartamento. Ou seja, ali eles já não tinham convicção. Lembrei, tem razão. Lembrei, tanto que o Ortega faz um videozinho que tá com o Duílio. Exatamente, foi lá, eu vi. Então, aí o que acontece? Você percebe, aí é o erro da diretoria, dos diretores que estão no dia a dia. Se você tá lá no dia a dia, você percebe, o cara não tem condição, ele não sabe, ele não tem o trato, não tem o manejo de ser treinador. Uma coisa é você ser auxiliar, outra coisa é você ser analista de desempenho, ser auxiliar do auxiliar, né, o vice-auxiliar que vai trabalhar. Para ser treinador, ainda mais do Corinthians, você tem que ter alguma coisa diferenciada, porque o Corinthians é um time especial. O Corinthians é um time diferente pela torcida, por aquilo que envolve o nome chamado Corinthians e a paixão que existe. Os diretores não detectaram isso? Não viram, não perceberam? Peraí. Aí é o erro não é só do Duílio. Sem dúvida. De quem estava lá no dia a dia. Porque o cara aponta muito pro treinador, pro presidente, vai ter o diretor de futebol. Sim, tem um cara que convive. E o jogador não chega, Capela, e fala hoje, ó, o cara não serve esse treinador. Não fala.
Não. Porque não é possível que as pessoas não iam percebendo. Você tem que perceber na bola jogada. Ainda mais o Fernando, que era... O Fernando é gente boa demais. Gente boa. Conheço o Fernando desde 93. O Fernando, quando entrou lá, ele pegava os papéis do departamento de futebol profissional e levava para o Adilcinho na administração, que era no ginásio. Eu lembro dele assim, a gente conversava, falava e tal. É um sujeito, não vou nem dizer 1000, é sujeito 1 milhão e você pode colocar 1 milhão plus, porque é um cara muito do bem. Só que não estava preparado para aquilo, e demoraram muito. Aí demoraram demais, perderam o Dorival Júnior, porque o Dorival estava na praça. Nossa, e eles poderiam, era o cara para chegar. Para assumir qualquer time, e demoraram. Tinha conversado já. Você sabia já. Era o cara para chegar. Demoraram para chegar. Aí o São foi para São Paulo, depois você foi para fazer as opções. Aí fizeram a opção errada no Cuca, porque não mediram a dimensão daquilo que você acha dessa dimensão que foi criada? Porque assim, tem a ala do mimimi e tem a ala dos ativistas. Sim. Né? Eu acho que, cara, a gente tá vivendo um momento que, assim, ou é 8 ou 80. Né? Exato. 880. É briga pra tudo, gente. Calma, vamos analisar a parada. Nessa confusão toda, eu confesso que eu fui atrás de opiniões técnicas para poder dar minha opinião. Porque eu conheço o Cuca, eu não poderia me deixar envolver pelo lado sentimental por conhecê-lo. Lógico. Né? Porque às vezes você compra um barulho, compra uma coisa porque o cara é seu amigo, e muitas vezes você se coloca numa situação errada. Você acaba sendo parcial, né? É normal. Aí eu fui atrás de opiniões técnicas, conversei com advogados, com uma série de coisas e tal. Eu falei, pelo que falaram, e logo depois a Rede Globo, né, foi atrás do processo todo, então a princípio... Tá lá, inclusive. A princípio não tinha... Né, ele tá não lá, tinha, na Suíça? 5 repórteres. Fazendo isso, né? Mas contrataram ele, né? Pra fazer a Copa do Mundo da Rússia. É engraçado, né? E aí os caras são muito caga-regra aí, foi um monte de cagar. Bom, a melhor definição foi a do Neto. Pronto, no programa dele. Qual que foi? Ele falou, vocês contrataram o cara, trabalharam com o cara, vocês não sabiam disso? Entendeu? Cara, eu fui nessa parte técnica, não tem jeito. Eu acho assim, que a gente tem que tomar muito cuidado, né, em relação a isso. Né? Então por isso que eu fui muita loucura, né, cara? O Cuca chega na coletiva, aí ele fala, juro por Nossa Senhora, que é a coisa que eu mais, não sei o que, pipipi, que não tem nada, e de repente aí tá no... Cara, é que assim, eu fiquei bem por fora, tava de férias, mas eu vi o burburinho na rede social. O Cuca chega na coletiva e fala que vai provar a inocência dele. Aí no processo tá condenado que tinha o sêmen na menina. Aí, de repente, alguns jornalistas têm acesso a uma coisa que é totalmente fechada, segredo, sigilo de justiça, que não tá. Então, porra, eu vou falar a verdade. Eu não tava entendendo nada. Eu falei, peraí, mas tá certo, é errado, tá correndo, não tá, porra. É por isso que eu fui atrás de opiniões técnicas. Perfeito. Porque, assim, tem o lado da acusação, que fala uma coisa, e tem os dois lados. O Cacalo, que na época o defendeu, falou que a menina não reconheceu, que isso e aquilo. Então, assim, como é que você vai... Até então, você tem que dar direito a todas as possibilidades jurídicas de defesa. O Robinho foi assim até a última instância. Espero que o Cuca possa se defender, porque ele falou que não esteve presente. Talvez agora, com dinheiro, ele possa ter acesso ao processo e fazer talvez uma nova desculpa, uma nova defesa, eu não sei. Mas infelizmente correu muito risco com ninguém, né, velho? Duílio correu muito risco, né, velho? Isso aí, o Zé, já era sentido, né? Porque antes do Vitor Pereira, o nome do Cuca foi falado, ventilado, e aconteceu isso. O que aconteceu na chegada dele. Sim. Então eu já sabia da reação da torcida. Em relação a Vanderlei, que a gente está conversando de Corinthians, aquela coisa toda, que o Vanderlei chega no Corinthians agora para assumir. O time do Corinthians, o que falta ao time do Corinthians? Você está trabalhando na ESPN? Referências. Então, como é que acha isso? Colocando o time certo para jogar. E dando repetição. Qual é o time certo para você? Para mim, não. Vamos lá. Numa boa. Cássio, Fagner, Gil. Tem esse Murilo que é bom, hein, velho? Mas acho que não tá pronto ainda. Não, mas o Caetano, Murilo, Bruno Mendes, né? Bruno Mendes, né? E Fábio Santos. Santos. O Bidu. Para alguns jogos. Não, o Bidu é atacante. Para mim é mais atacante do que defensor. Meio campo. Vera, Maicon e Renato Augusto, quando estiver bem. No ataque, o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Aí tá faltando e mais um. Aí depende muito do time que você vai enfrentar. Do time que vai enfrentar. E sem o Renato Augusto, quem pode fazer isso? Sem o Renato isso? Augusto, eu acho que aí joga Juliano, mas com uma outra função, e você coloca o time para jogar um pouco mais. Se o Yuri Alberto continuar jogando o que tá jogando, o Paulinho vai virar centroavante do Corinthians. Mas eu falei no programa, né?
Escreve o que eu tô te falando. Imagina, velho. Eu acho que o Yuri Alberto, assim... É? Eu acho que ele precisa fazer um trabalhinho técnico para melhorar algumas questões.